Em nosso documentário, nós abordaremos a importância de ter uma relação saudável entre os pais e os filhos na atualidade. Muitas vezes, nós nos deixamos afastar de nossos parentes por motivos fúteis, como por exemplo na vida dos jovens. Nós podemos encontrar motivos como o vício em celulares, as redes sociais em geral e até alguns jogos. Já na vida adulta, nós percebemos que, muitas vezes, o excesso de trabalho acaba afastando os pais dos filhos, podendo em alguns casos causar não só carência nas crianças pela ausência de atenção recebida, mas também impactar no seu desenvolvimento e até causar discussões em casa. A presença dos pais é muito importante na questão da formação do caráter da criança, já que muitas vezes os pais são inspiração para os seus filhos, que podem assim ser influenciados através do próprio caráter dos pais. Além disso, com a correta participação dos pais, desenvolve a comunicação das crianças com as pessoas fora de casa, como por exemplo pode acontecer na creche, na escola. A ausência de uma relação familiar saudável pode causar uma série de problemas para as crianças, como baixa autoestima, ansiedade, inseguranças, problemas de agressividade ou de obesidade e até diminuição do rendimento escolar. Então, observando todos esses tópicos, nós daremos continuidade com algumas entrevistas que desenvolverão com mais detalhes o assunto. Olá, eu sou a Júlia Bock e eu estou aqui com a Rita. Olá, tudo bem? Eu sou a Rita Romano. Ela é psicóloga e a gente vai falar um pouquinho sobre essa importância da relação dos pais. Rita, qual seria a importância dos pais na vida dos filhos? Na verdade, é fundamental, né? É o mais importante no desenvolvimento de qualquer ser humano, são os pais, ou aqueles que cuidam, que às vezes é só a mãe, às vezes são os avós, né? Às vezes só o pai, que é mais raro, mas enfim, são aqueles cuidadores, a gente chama, né? Não necessariamente os pais, mas quem cuida. E aí eles têm uma importância fundamental, são eles que formam, né? Formam o caráter, são eles que organizam a vida da criança, que inspiram, que educam, que dão exemplos, e aí vale os ruins e os bons, né? Então por isso que a gente tem que é fundamental uma boa educação. Então eles são tudo na vida de uma criança, de adolescente, enfim, principalmente na primeira infância, eles são fundamentais na vida da criança. Sim, e como essa falta na primeira infância da criança pode refletir na adolescência? Na primeira infância, quando a gente forma a maioria, tudo que a gente vai viver na adolescência e na vida adulta. Então, a falta dos pais, e aí a gente pode dizer que não só a falta de não existir o pai ou não existir a mãe, mas a ausência, né? A falta de tempo na vida da criança. Isso sim, o que dá confiabilidade na adolescência é o que a gente pratica e o que a gente cria na primeira infância. Então isso é fundamental para que a gente tenha uma adolescência, então, de adolescentes mais confiantes, mais seguros, mais organizados, embora a adolescência seja uma fase muito desorganizada do ser humano por natureza, né? É uma fase que vocês estão passando, é uma fase que tem dias que a gente está de um jeito, tem dias que a gente está de outro, isso é natural, mas o suporte dos pais para essa fase é fundamental. Sim, então sempre manter a conversa, o diálogo entre os pais e os filhos, os pais se preocuparem em conversar com a criança. E se não acontecer isso, pode causar muitos problemas no futuro. Sim, pode causar, e a gente está falando hoje de uma situação muito complicada, porque a gente tem pais ausentes. A gente fala muito do uso das telas para as crianças e para os adolescentes, mas esse uso também é dos pais. Isso é um complicador, né? Porque a gente tem pais, por exemplo, na sala com as crianças, mas o pai e a mãe estão no celular o tempo inteiro, então eles estão ausentes do mesmo jeito. Então, não é só estar presente, mas é estar presente de corpo e alma. Então, é estar de fato com a criança, estar de fato ouvindo, brincar é fundamental. Então, quando os pais delegam essa coisa da brincadeira ou
do jogo ou do passeio para outros, para os cuidadores, para babás, para outras pessoas, isso também é sentido na adolescência. Então, é fundamental que esse tempo, mesmo que seja menor, porque os pais trabalham, seja um tempo de qualidade, seja de fato voltado para aquela criança, né? Não mais ou menos, não com o celular na mão e olhando a criança de rabo de olho. Então, é de fato um olhar atento para isso. Sim, e não só o uso de telas, mas também o trabalho excessivo pode interferir muito entre pais e filhos. Passarem muito tempo no trabalho, chegar tarde à noite e acabar ficando no celular ao invés de dar a atenção que eles precisam. A gente falar que o trabalho atrapalha seria meio utópico, né? Então o ideal é não trabalhar, não tem como, porque né, a gente precisa da máquina girando, então todo mundo tem que trabalhar. É claro que tudo que é em excesso é ruim, inclusive o trabalho, né? Então tem profissões que às vezes precisa se ausentar à noite, médicos, por exemplo, precisam se ausentar, mas precisa ter um equilíbrio, se não consegue ficar à noite, ficar numa parte do dia, enfim, ter um equilíbrio para que exista esse tempo. Que também é ilusório a gente dizer, não, o ideal é sair às 5 da tarde, chegar em casa. Não é assim que funciona, né? Então tem que ter um equilíbrio. O equilíbrio é sempre a melhor saída para tudo, né? Tanto para a criança quanto para os pais, mas esse tempo tem que ser equilibrado. Sim, muito obrigada, Rita. Obrigada a vocês. E vamos para a próxima entrevista. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Malu e hoje eu vou entrevistar a Jacqueline Florencio, mãe de 3 filhos. Oi, gente, tudo bem? O que você considera uma relação saudável entre pais e filhos? Na minha concepção, eu acho que relação saudável entre pais e filhos é relação com amor e respeito. Né? Com as minhas filhas, o que eu tenho que fazer? Muita conversa, explicar o que não está correto. Mesmo quando eu dou bronca, eu tento falar o porquê que eu estou dando a bronca. Nunca só dar bronca, né? Eu acho que a gente tem que explicar o porquê para tentar fazer diferente. Eu acho que é isso. Que papel tem a família na educação dos filhos? Eu acho que a família precisa... A parte da família, na verdade, é ensinar valores, amor, respeito, né? Aí a parte da escola já é outra. Mas eu acho que quando elas se conversam, eu acho que no final dá certo. Como é ser uma boa mãe para os seus filhos? Eu acho que não existe fórmula, né? Não existe cartilha. É o dia a dia mesmo. Porque se fosse fácil, né? Talvez teríamos mais filhos e mais mães. Mas eu acho que é o respeito, é o amor. Na minha casa eu tento passar isso para elas. Eu acho que é o amor acima de tudo. E é isso. Eu tento fazer o meu melhor todos os dias. Não sei se está dando certo, mas eu acho que sim. Eu não acho que tem mais que isso, não. Como conciliar a liberdade com a autoridade? Eu acho que, na verdade, a autoridade, pai e mãe já tem autoridade, na minha cabeça, né? Já tem autoridade. Eu não acho que você precisa ficar firmando a todo momento essa autoridade, porque senão a relação fica muito ruim. Eu acho que quando eu falo com elas, quando é sério, e elas já entendem o recado, é mais ou menos assim. Eu acho que se a gente fica toda hora batendo na mesma tecla de autoridade, fica tipo blá blá blá, ninguém nem mais presta atenção. Com elas, o que eu tenho que fazer? Eu já falei numa outra pergunta anterior, eu tento ensinar o caminho. E aí elas são livres para fazer o que elas querem fazer, desde a pico-tchuquinha até a maior delas, né? Mas eu acho que o respeito sempre é a base. Elas têm que me respeitar como mãe, isso não quer dizer que eu não vou ser amiga delas, porque eu tenho que ser de verdade. Mas na hora do falar sério, tem que falar sério e tá tudo bem. Só que o falar sério também tem limite, eu acho, né? Porque tudo que é muito maçante, independente da relação, eu acho que tudo que é muito maçante vira tóxico. E aí eu não concordo, entendeu? Então a gente tenta buscar essa relação mais na conversa, na risada. E quando tem que ser bravo, a gente é bravo também. Muito obrigada, Jack, pela participação. E agora vamos para a próxima entrevista. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Júlia, eu tô aqui com a Nancy e ela vai falar um pouco sobre as nossas perguntas e vai apresentar pra gente o nosso trabalho. Então, sou a Nancy, tenho formação em psicopedagogia, psicologia e arte terapia,
Sempre trabalhei na área da educação e atualmente trabalho em atendimento de consultório. Então, Nancy, como que a gente pode resolver a falta de tempo que os pais têm com os filhos? Então, assim, eu acredito assim, que no mundo, né, que a gente vive, né, pai trabalha, mãe trabalha, muitas vezes os filhos ficam terceirizados, né? Ou escola período integral, ou cuidadoras e fazem 1000 atividades. Quando chega a noite em casa, todo mundo está cansado, né? E o pai acaba não tendo tempo de se relacionar com esse jovem, né? Então, assim, eu vejo a importância, assim, do pai e a mãe sentar, do pai conversar, porque é aí que você cria a relação de confiança, né? Que o pai participe da vida do filho, né? Assim como o filho, né, participe da vida dos pais. Eu acho que essa troca. E eu vejo que muitas vezes o jovem, ele sente muito, né? E assim, até verbaliza muitas vezes. Eu quase não vejo meu pai e minha mãe, né? Às vezes cada um chega, é celular, né? Internet, jogos. Então muitas vezes os jovens, eles se relacionam muito mais com amigos via celular do que dentro do contexto familiar, dentro da relação da família, né? Então eu acho assim, importante esse contato, esse acolhimento, essa relação, né? Eu acho que ela é importante para a formação de personalidade, para a autonomia, né? E para afeto, né? Sim, claro. Porque a individualidade, ela é importante para os jovens e para a relação que eles têm com os pais. Então, eu acredito assim na questão da relação da autonomia, né? Eu acho que quando o jovem ele tem a individualidade, ele pode fazer escolhas, né? Ele pode chegar para o pai, chegar para a mãe, pedir uma opinião. Ele tem o direito de escolher, né? Eu acho que assim eu vejo como uma dependência, né? Uma independência da relação emocional. Eu não estou excluindo a relação no contexto familiar, mas que o jovem ele se sente seguro. Então, talvez assim seja um jovem que tenha muita facilidade de escolher carreira profissional, porque ele tem essa autonomia que está relacionada com a relação de confiança. Meu filho vai ser autônomo se ele tem relação de confiança comigo, se tem uma troca, né? Eu acho isso muito legal. A questão de afeto, autonomia, afeto, autonomia, escolha, autonomia, poder decidir, né? Eu acho que são aspectos importantes no processo de formação do jovem, de formação da criança. Eu acho que cada um no seu nível, né, de capacidade, né? Eu acredito muito nessa, eu posso fazer, mas eu falo para minha família o que eu vou fazer. Eu acho bonito. Sim. Então, Nancy, você poderia contar pra gente algum caso que você sabe de algum jovem que sentiu muita falta dos pais quando eram crianças e hoje tem algum trauma, alguma coisa com eles? Então, a experiência de jovem, assim, que teve essa ausência, né? Essa ausência afetiva, né? Essa ausência de pai, essa ausência de mãe. Muitas vezes o que o jovem faz, né? A experiência que eu tenho. O jovem foi buscar na rua isso. Então ele se agrega a grupos, né? E aí entra numa vida de drogas. Eles se bastam nesse sentido, porque eu vou para casa para quê? Eu não tenho ninguém que converse comigo, não tenho ninguém que olhe para mim, né? A família, né? Uma família que abandonou, né? Então esse menino ficou muito perdido durante um tempo. Então foi pra rua, entrou na bebida, entrou na droga, né? Começou a dar problema na escola. Aí quando a escola começa a chamar a família e começa a sinalizar o que está acontecendo, parece que a família acorda, né? Esse menino demorou um tempo para se recuperar, né? Foi um trabalho bastante longo aí de vida, mas assim, o quanto isso faz falta, né? O quanto isso é importante, porque o jovem se sente abandonado. Então ele tinha uma baixa estima, né? Ele se sentia desvalorizado, ele achava que ele era burro, que ele não dava conta, e ele foi ficando na rua, né? Ia para casa para dormir, acabava mentindo, né? Então entrava uma série de coisas que iam abaixando a vida dele de uma certa forma. Então
Foi todo um processo, né, desse jovem se recuperar. Esse jovem acaba se recuperando, acaba entrando na faculdade, acaba fazendo a vida dele, mas com marcas, né, dessa negação da figura de afeto na relação de pai e mãe. Obrigada, Nancy, por participar com a Imagina, gente. estou à disposição, se precisar de mais alguma informação, pode procurar. Então Tá bom, meninas? Boa sorte aí pra vocês. Tchau. Com essas entrevistas, podemos concluir que os pais são realmente necessários na vida dos jovens. Na verdade, de qualquer ser humano. Todos precisamos de alguém que cuide de nós, que nos dê o amor, o carinho e a atenção necessária para o nosso desenvolvimento. Como vimos, a falta disso na infância pode refletir de forma significativa na juventude, podendo causar diversos danos psicológicos que podem interferir no desenvolvimento do adolescente até a fase adulta. Com isso, os pais devem trabalhar a melhoria da presença na vida de seus filhos, separando um tempo do seu dia para se dedicar a eles.